Mas a gente vai direto agora com o Guilherme Batista aqui. Bota o Guilherme ao vivo para mim aqui, Filipão. O Guilherme trouxe uma reportagem e as primeiras imagens que você vai ver, o início do trabalho de socorro, é tudo exclusivo, tá? Imagens do nosso competentíssimo Lucas de Jesus, que estava com o Guilherme, lá na PR-538, na entradinha de Guaravera. Como é que esse motorista aqui acabou caindo nessa ribanceira? E tenta me explicar como é que 2 dos 3 ocupantes lá da cabine do caminhão conseguiram pular a tempo. Pois é, Juliano, eles pulam por conta do desespero. Entram em desespero porque a ribanceira é a própria rodovia, viu, Juliano? É uma descidona, assim, na PR-538, bem na entrada de Guaravera. Quem vem pela PR-445 pega a direita ali para entrar em Guaravera, aí vai ser a subida, né? Vai ser uma ladeira bastante íngreme, mas eles estavam vindo de Guaravera, então é uma descida bem íngreme e aí o caminhão, ele estava descendo normalmente aí pela rodovia e o motorista percebe que perdeu o freio, tenta frear e nada disso. O caminhão então começa a embalar, o motorista avisa os 2 colegas de trabalho, eles que trabalham numa empresa que fazia o transporte de uma carga de ração lá da cidade de Arapongas para o município de Ortigueira, que fica aí uns 50, 60 quilômetros à frente desse trecho. Então o motorista percebe que o caminhão estava sem freio, entra em desespero, avisa os 2 colegas de trabalho, que também ficam bastante desesperados. E Juliano, a gente vendo ali, a ribanceira ela vai acabar justamente numa parede de pedra. E acredito eu que eles pulam do veículo justamente por conta disso. Primeiro pula o passageiro do banco à direita ali do caminhão. Ele pula, cai no asfalto e depois rola para o meio da vegetação. Depois disso, a alguns metros à frente, pula o motorista desse caminhão, que também está bastante desesperado. Ele cai numa valeta, bate o tórax contra uma valeta às margens ali perto da vegetação. O ocupante do caminhão que está no meio, que está entre os 2, ele resolve ficar dentro do caminhão. E ele conversa com a gente e diz que pede para Deus, fala assim, seja o que Deus quiser, eu vou ficar aqui dentro e vou torcer pelo melhor. E o melhor, nesse caso, acontece. Os 2 que pularam, Juliano, sofrem ferimentos graves e precisam ser encaminhados às pressas para hospitais aqui de Londrina. Um deles, inclusive, no helicóptero do SAMU. O que fica dentro do caminhão escapa praticamente ileso. O caminhão tomba às margens da vegetação e ele conta pra gente que ele sai de dentro, ele quebra o vidro, né? E sai de dentro andando, tranquilamente, apenas com alguns ferimentos nos braços e nas pernas. E nasceu de novo. Nasceu de novo. É exatamente isso que ele fala pra gente. A gente, inclusive, como você estava comentando, preparou uma reportagem e vai entender um pouco mais sobre como tudo aconteceu e mostrar também o resgate aí desses 3 homens que ficaram feridos nesse acidente grave. Vamos conferir. O caminhão ficou tombado às margens da rodovia. Um acidente grave que movimentou a carreta dos bombeiros, uma ambulância do SIAT e até o helicóptero de resgate do SAMU. Segundo informações de testemunhas, o motorista do caminhão teria perdido o freio aqui nessa ribanceira, na PR-538, quase que no entroncamento com a PR-445 na entrada do distrito de Guaravera. Desgovernado, o caminhão bateu ainda num barranco antes de tombar bem aqui no trecho. A gente consegue perceber que o baú ficou bastante danificado, foi arrastado aqui pelo asfalto. A cabine do caminhão ficou completamente destruída. 3 homens estavam na cabine no momento do acidente. Eles vinham de Arapongas com uma carga de ração que seria descarregada em Ortigueira. Assim que percebeu o problema mecânico, o motorista avisou os passageiros. Um deles resolveu pular com o veículo em movimento e caiu no meio da vegetação. Desesperado, o condutor fez o mesmo alguns metros à frente e acabou batendo o peito em cheio contra a valeta no acostamento. O Wellington foi o único dos 3 ocupantes que resolveu ficar na cabine. Apesar do tombamento, ele escapou do acidente praticamente ileso. Emocionado, o rapaz lembra com detalhes sobre como tudo aconteceu. Faltou freio no caminhão lá em cima, levei. Desceu tudo aí pra baixo, cara, não sei. É Deus, é Deus. Você ficou dentro da cabine, você preferiu ficar dentro? Ah, eu fiquei dentro, não teve jeito de pular, eu tava com cinto. Um pulou, o outro pulou, eu não tive o que fazer, né? Eu no meio.
Mas graças a Deus aí tá tranquilo. Só nascer. coisas breves ainda, graças a Deus. Vamos ver o que né? É nascer de novo. Nascer de novo, cara. É uma coisa que não pode ser. É Deus. É isso que eu falo, velho. É fé. Quando você viu que tava descendo, você se apegou a ele? Ah, eu falei, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. E graças a Deus aí eu caí de pedra no caminhão, cara. Sabe? O caminhão caiu deitado, eu virei de pedra no caminhão, não teve, não sei, cara. Mas que Deus pegou em mim assim, eu jutei o vidro, consegui sair, graças a Deus, nada mais grave. Na hora eu achei que eu morri esmagado naquele caminhão ali. Vocês estavam trabalhando. Trabalhando, cara. Eu trabalhador, gente. Trabalhar um pouco, vou levar um pouco pra casa. Os outros 2 ocupantes sofreram ferimentos graves. A ambulância, encaminhada ao local do acidente, fez o primeiro atendimento das 2 vítimas, que foram imobilizadas e colocadas na viatura. O helicóptero do SAMU chegou logo depois. O médico veio na aeronave e continuou com o atendimento da vítima mais grave. O motorista do caminhão foi levado às pressas para o hospital universitário com trauma de tórax. O outro rapaz, com traumatismo craniano, foi encaminhado de ambulância para a Santa Casa. São os anjos, velho, do nosso caminho. O Aru acudiu, ajudou a gente ali. Gente desconhecida, mas sabe? Tem gente boa nesse mundo, cara. Tem gente boa. Deus do céu, gente. Ô Guilherme, só para reforçar então. Esse jovem que pulou acabou nem precisando de atendimento médico, né? Lá no local mesmo, foi liberado, Juliano. foi avaliado ali. Não foi o que pulou, foi o que ficou dentro do caminhão. Perdão, eu ia fazer essa colocação, desculpa, eu Que isso? acabei me confundindo aqui. O que ficou dentro do caminhão foi até lá embaixo na ribanceira, não teve nada. Os 2 que pularam para se salvar, para não acontecer algo mais sério, acabaram se ferindo até gravemente. Exatamente. Ele resolve ficar dentro do caminhão, a gente consegue perceber que ele estava muito emocionado, muito abalado com tudo que tinha acontecido, porque você imagina, você está dentro de um caminhão, o caminhão está desgovernado, o teu colega pulou de um lado, o motorista, que poderia fazer alguma coisa, não sei, jogar o caminhão para algum lugar, também pulou para outro lado. É que nem você tá num avião e o piloto... Exatamente, o piloto desmaiar, É não ejetado, sei. Exato. Aí você tá ali no meio. Ele tava no meio. No meio, na ribanceira, caminhão desgovernado, na frente um paredão de pedra. O que ele faz? Ele entregou para Deus, pediu para Deus, como a gente viu aí na reportagem. Aí, por muita sorte, Juliano, não sei o que pode ter acontecido, o caminhão ele começou a virar sozinho. Ele vira, bate nesse barranco, às margens ali na vegetação, e depois dessa batida, o caminhão tomba. A gente consegue perceber, inclusive, que o baú, né, que tá todo danificado, porque eu acredito que ele se arrasta um pouco, e aí acaba caindo, acaba tombando ali. Ele fala, inclusive, que ele está sentado, né, quando o caminhão tomba, ele levanta, ele fica de pé na carroceria tombada, estoura o vidro da janela e sai. A gente consegue perceber que ele estava com alguns ferimentos superficiais numa das pernas, alguns ralados também no braço, mas só isso. Foi embora perambulando do local, enquanto que os outros 2 amigos que resolveram pular desesperados, a gente também, né, Juliano, não pode julgar a atitude desses 2 homens que estavam ali bastante abalados com tudo que estava acontecendo. Esses 2 pulam e precisam desse socorro que a gente viu. Um deles encaminhado para a Santa Casa. A gente ainda não tem a identificação dos 2. A produção já entrou em contato com os hospitais. Como tudo aconteceu faz pouco tempo, ainda não deu para levantar os nomes desses 2 homens. Mas um deles foi encaminhado para a Santa Casa de ambulância, com um traumatismo craniano leve e diversas escoriações pelo corpo. E o outro, num estado mais grave, foi encaminhado para o hospital universitário pelo helicóptero do SAMU. Esse sim, com ferimentos mais graves, inclusive com um trauma de tórax bastante grave, porque quando ele pula, ele bate o peito naquela valeta que tem para o escoamento da água, né? E aí esse ferimento é bastante grave, os 2 encaminhados para o hospital. E os 2 conscientes. Apesar dos ferimentos graves, acredito eu que os 2, felizmente, vão sobreviver também, viu, Gil? Tomara, graças a Deus, Gui. Agora, que realmente chama a atenção o fato daquele que ficou na cabine não ter se ferido e os outros 2 que pularam para se salvar terem se machucado. Realmente chama muito a atenção. Vamos torcer para que eles fiquem bem. Valeu, Guilherme. Parabéns mais uma vez a você, ao nosso Lucas de Jesus, pelas imagens, por essa reportagem. Já já você volta.